Ok. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos muito alegres de poder mais uma vez estarmos juntos para poder estudar a nossa penúltima lição, desta lição desse trimestre, não é? Que fala sobre a carta aos Efésios. Portanto, antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, não é? E entregar este período que nós estaremos diante da presença do nosso Deus, estudando a sua palavra, também agradecendo ao Senhor por todos os livramentos, por todas as curas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e também pedir, não é, a bênção do nosso Deus. Os irmãos sabem de que aqui, pelo menos nos Estados Unidos, este domingo, não é o domingo do Dia dos Pais, e nós queremos também, da mesma maneira, a Igreja Betânia gostaria de poder agradecer a Deus por cada pai, não é, de família, e todas essas famílias que Deus tem colocado, não é, na sua igreja, para poder não somente cuidar, ensinar e estar juntamente com seus filhos e suas esposas na casa do nosso Deus. Portanto, vamos orar ao Senhor, não é, e pedir a bênção dele sobre as nossas vidas. Santo e poderoso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, meu Pai Celestial, pela tua maravilhosa graça. Queremos te pedir neste momento, Senhor, a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, quando nós iremos, Senhor, mais uma vez estudar a tua palavra. Deus, dai-nos da tua graça, Senhor, para compreender aquilo que o teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor, não somente escreveu para a igreja em Éfeso naqueles dias, mas também essa palavra que ela vem ao nosso encontro, Senhor, que nós possamos ter esta compreensão divina da tua parte, daquilo especialmente que tu queres para as famílias da tua igreja. Senhor Jesus, nós te louvamos por cada vida, por cada família, por cada pai, Senhor meu Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque cada um de nós tivemos esta oportunidade de poder, Senhor, receber a palavra, receber, Senhor Jesus, a correção, a criação, a doutrina, Senhor amado, em nossas vidas, Senhor, e nós te agradecemos de imenso, Senhor, em nossos corações, por todos os teus benefícios. Te agradecemos, Senhor, por todos os livramentos, pelas curas, Senhor, por aquilo que tu fizeste nesta semana, por cada um dos meus irmãos que estão neste momento, Senhor, assistindo a tua palavra, Senhor, aprendendo a nossa escola dominical. Senhor, te rogamos neste momento que tu sejas conosco, dando-nos, Senhor eterno, não somente a iluminação da tua palavra, mas a unção do teu Espírito, Senhor, e que abra, Senhor, os nossos corações para que nós possamos, Senhor eterno, ouvir a tua voz e aquilo que tu queres dizer para nós. E é no nome santo de Jesus que nós pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor, e amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, todos vocês receberam o nosso roteiro que nós enviamos, não é? Que fala sobre a conduta do crente em relação à sua família, não é? Então, nós vamos abrir as nossas lições para nós lermos assim o nosso texto áureo e ler também a nossa leitura que se encontra em Efésios, no capítulo 5, do verso 21 até o 33, e depois do capítulo 6, versículo 1 ao 4. Amém? E diz assim o nosso texto áureo: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. E a nossa leitura, então, começando no versículo 21 do capítulo 5, está escrito: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, no versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Então, nós temos uma lição muito linda na nossa frente, não é? Que fala exatamente sobre a particularidade, não é, desta convivência da família. Vamos lembrar de que Paulo, quando escreve aos Efésios, não é? Logo no princípio, nos primeiros capítulos, nós vamos ver Paulo, ele descrevendo a doutrina, descrevendo aquilo que é necessário para a igreja, não é? Nós que somos este corpo místico de Cristo, esta igreja que é este corpo e Jesus, ele é a cabeça. E agora Paulo, não é? Ele mostra esses últimos capítulos, não é, de Efésios, ele mostra a necessidade de colocar em prática esta submissão nossa, não é, de crentes a Cristo, a igreja do Senhor Jesus, mas também como família, não é? E quando nós falamos em família, não é? Nós gostaríamos de, em primeiro lugar, falar e descrever, dizer que, em primeiro lugar, Deus foi a pessoa que instituiu o casamento, amém? Casamento não é pecado, casamento não é errado. É claro de que nós, no mundo em que nós vivemos, como nós, o casamento é entre duas pessoas humanas, então é claro, nós vamos ter dor de cabeça, né? Os irmãos vão ter disse-me-disse, vai ter aqueles dias melhores, piores. Entretanto, né, foi instituído por Deus. Nós entendemos de que o casamento, em primeiro lugar, o casamento bíblico, ele é monógamo, ou seja, é entre um homem e uma mulher. Ou seja, a Bíblia Sagrada, Deus, ele nunca aceitou, apesar de haver pessoas, né, na Bíblia Sagrada, homens de Deus, né, que tiveram várias esposas. Entretanto, o plano de Deus, o projeto de Deus, não foi para que o homem tivesse diversas mulheres. Né? Se nós lermos e vermos lá Salomão, ele teve 300 não é? Mulheres, 700 concubinas, irmão, é muita mulher junta, não é? Então, mas coitado, você imagine só. Entretanto, a Bíblia Sagrada é muito clara, e Paulo, ele faz essa referência e deixa muito claro isso quando ele escreve aos Efésios, não é? Ele diz, nós dissemos, vós mulheres, foi uma palavra que ele dá para as mulheres da igreja. Ele disse, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, ou seja, está no singular. Assim que Deus, a instituição de Deus, não foi para que Adão, né, no princípio, houvesse várias mulheres. Ele só teve uma esposa, a qual Deus deu para ele, que se chamou Eva. Deus não deu outras mulheres, deu apenas Eva para ele. Da mesma maneira, nós vamos ver a mesma afirmação de Paulo, não é, sobre este casamento monógamo, ou seja, entre um homem e uma mulher, no versículo 25. Ele dirige a sua palavra agora para os irmãos da igreja de Éfeso, dizendo, vós maridos, amai vossa mulher, ou seja,
um homem e uma mulher. Vamos entender também de que no casamento bíblico, não somente esse casamento deve ser monógamo, esse casamento é heterossexual, ou seja, é entre um homem e uma mulher. E isso é muito importante nós definirmos, porque na época em que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um momento de crise da família, crise na sociedade, de que hoje tudo é permitido. Você, se quiser até, você pode casar com um animal, não é? Ou seja, as pessoas não estão se incomodando com isso, é o seu direito, e eles dizem, não é, de que você tem que ser tolerante e aceitar isso como certo. Quando nós entendemos que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, nós entendemos, nós respeitamos as pessoas, entretanto, nós entendemos que pela palavra de Deus, o casamento bíblico foi apenas entre um homem e uma mulher, ou seja, tudo isso que nós vemos, essas deformidades, esses distúrbios que nós vemos nos dias de hoje e que agora começa a se apresentar na mídia, na televisão, de uma maneira tão aberrante e tão aberta, não é? De homem, com seus filhos, ou de mulher com mulher, casada com mulher, com seus filhos. Entretanto, nós vamos ver de que este não é o princípio bíblico. O princípio da palavra de Deus é de que o casamento seja monógamo ou heterossexual e este casamento seja indissolúvel, amém? Por quê? Porque Deus não fez o homem para poder ele casar-se com uma pessoa e depois de um mês, ou 3 anos, ou 20 anos, ou 50 anos, como nós temos visto nos dias de hoje, a pessoa decide, olha, eu já não quero mais ficar com essa pessoa. Deus não criou para isso. Deus criou o casamento para que ele fosse, né, e seja indissolúvel. É por isso de que a Igreja de Jesus, ela luta, ela batalha para a união da família, do casal, não é? Do casamento, porque não é o de praxe, não é certo, não é? Que o divórcio seja uma coisa comum e corriqueira, aceita por qualquer coisa, ou porque deu na cabeça, você amanheceu com o pé esquerdo e você agora começa a simplesmente a trazer, né, estes pensamentos na sua cabeça. Então, nós vamos entender de que o casamento, em segundo lugar, não é? Não somente esses 3 fatores são importantes, segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 4 ao 6, nós vamos entender também de que o casamento bíblico é um casamento que Deus estabeleceu para poder manter-se um núcleo da sociedade, não é? Este clã, esta família, não é? Que é a base de toda a sociedade. Deus criou o casamento também para procriar, para que as pessoas, não é, para de que as gerações pudessem se perpetuar. E nós vamos ver de que na Bíblia Sagrada, em Israel, isso era tão importante, esta perpetuação da geração de uma família, não é? De que existia certas cláusulas dentro do casamento, depois que um homem ou que a esposa ficasse viúva, para poder suscitar filhos, aquele que havia morrido, e permanecer a sua linhagem. Então, isso eram tudo coisas muito importantes e que nós não vamos tocar neste momento, porque não é o nosso princípio ou o nosso foco principal deste ensino. Mas nós vamos entender de que, em terceiro lugar, o casamento é somente para aqui, para a terra, irmãos. Então, casamento não é para o céu. Você não vai chegar no céu lá, depois que for arrebatado, chegar, ô marido, como é que você está? Ô esposa, como é que você está? Não, irmãos, lá em cima, no céu, não vai ver esse negócio de esposa, esposo, maridinho, ô benzinho, ô querida. Não, lá no céu nós vamos ser todos corpo de Cristo, irmãos e irmãs, homens salvos por Cristo Jesus, lavados pelo sangue dele. Nós não vamos, né, lembrar, ai meu Deus, aquele ali foi meu esposo, me deu tanto trabalho lá na terra. Não, irmãos, a gente não vai lembrar dessas coisas, por favor, amém? Por quê? Porque casamento é somente para aqui, para a terra. Então, por isso, quando os fariseus vieram para Jesus e disseram, olha Jesus, aquela mulher, ela casou-se, né, depois o marido morreu, casou com o marido dela, com o irmão dela, e ele morreu também, e casou com outro e com outro. Quem no céu vai ser o marido daquela mulher?
E Jesus, então, disse: ó, nécios, vocês não sabem de que no céu não se casam nem dão-se em casamento, mas nós seremos como os anjos dos céus, que não se dão em casamento. Amém? Então, não existe no céu, não existe procriação, não é? Como ensina algumas seitas, não é? Que existe um casamento celestial lá em cima e você procria filhos aqui na terra. Não, isso não é verdade. O casamento é uma instituição para aqui na terra unicamente, depois que cessa, depois que morre. Por isso, né, que a Bíblia fala, até que a morte os separe, né? Depois que a morte separar, você está abençoado, né? Você está guardado, você está livre deste compromisso, amém? Então, mas nós vamos lembrar também de que numa família, né, existem vários membros, existe o pai, existe a mãe, o esposo, a esposa, os filhos, e nós vamos entender de que todos os membros da família são iguais, amém? Porém, cada um desempenha um papel diferente e importante. E nós vamos falar sobre isso nesta noite. Nós vamos entender também de que no percurso de muitos anos, não é? Desde as décadas de 70, 50, nós vamos ver de que existe um verdadeiro movimento, não é? Um movimento que começou pelo socialismo, pelo comunismo, não é? Um movimento feminista, não é? Que considera este modelo que Deus estabeleceu como um sistema arcaico, opressor do homem contra a mulher. Nós vamos entender de que tanto o movimento feminista como o movimento machista, estes movimentos não são de Deus. E Deus não estabeleceu a igreja, nem o corpo da igreja, nem a família da igreja para viver debaixo destes ditames. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina muito claro de que o exemplo nosso de família está na pessoa de Cristo Jesus e da igreja. E então, por isso, nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Mas, antes de mais nada, quando nós falamos e quando as pessoas, principalmente, né, quando se estão casando, ou quando se fala de casamento, ou em reuniões ou conferências de casamento, primeira coisa que se fala, primeira coisa que vem à tona, primeira coisa que amedronta todo mundo é a questão da submissão. Não é? Por quê? Porque muitas vezes se entende-se submissão erroneamente. A submissão é um princípio bíblico, é um princípio bonito, é um princípio que não existe nada depreciativo nele, nesta conduta de submissão. Mas para nós entendermos e vivermos essa realidade, nós temos que entender o que é submissão ou o que não é submissão. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar a cada um de nós que em todas as épocas do ano, desde o Antigo Testamento, desde os tempos mais remotos até o dia de hoje, nós vamos ver de que existem muitos distúrbios, né? Muitos princípios deturpados sobre o que é o homem, sobre o que é a mulher, sobre o que é a criança. E então, por causa disso, nós vamos ver de que existem muitos projetos e movimentos a favor da mulher, a favor da criança, a favor disso, a favor do homem, a favor do cachorro, a favor de tudo se existe movimento nos dias de hoje. Nós vamos ver de que no Antigo Testamento também havia certas restrições para as mulheres. As mulheres não eram consideradas como nos dias de hoje, não é? Nós vamos ver de que as mulheres, muitas vezes no Antigo Testamento, e mesmo em países nos dias de hoje, as mulheres são tomadas ou são tidas como um objeto, ou simplesmente como uma possessão
de que o homem comprou ou que o homem a tem. Entretanto, nós vamos entender de que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário e de que ele salvou e instituiu a igreja de Jesus Cristo, ele colocou e ele elevou, não é? Não é que Jesus, olha, vou começar esse movimento aqui feminista porque não foi nada disso, mas é porque Deus ele dá o real valor à mulher e ao homem, porque para Deus não existe diferença. Tanto o homem como a mulher, para Deus, são iguais. Eles são seres humanos criados à imagem de Deus. Entretanto, nós vamos entender e vamos lembrar na Bíblia Sagrada de que houveram resultados muito drásticos quando a mulher pecou. Nós vamos entender de que muitas dessas restrições no Antigo Testamento sobre a mulher e esta posição, não é, inferior da mulher foi exatamente pelo resultado do seu pecado. Nós vamos entender e ver de que logo lá no princípio, quando Deus, não é, depois que ele trouxe a palavra para Adão e Eva, quando veio buscá-los depois do pecado, que Deus ele perguntou, o que foi que fizeste? Adão simplesmente jogou a bola para o outro lado, disse, a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. A mulher, pela sua própria natureza, né, ela disse, olha, a serpente me enganou, eu fui enganada. E a serpente não tinha como dizer nada, né? Foi somente condenada. Entretanto, nós vamos ver de que Deus ele coloca uma posição e Deus coloca agora algo que, por mais que muitas mulheres não queiram aceitar isso, ou não queiram, né, ter isso e não respeitar isso, Deus colocou uma hierarquia. Por quê? E Paulo descreve isso, e nós vamos falar sobre isso mais tarde. Porque quem pecou primeiro não foi o homem, foi a mulher. A mulher tomou, foi ela que conversou com a serpente, foi ela que travou um diálogo, foi ela que foi submetida àquela tentação, foi ela que deu lugar à tentação, foi ela que tomou do fruto, foi ela que comeu do fruto e foi ela que deu o fruto para o seu esposo. Portanto, Deus disse muito claro, o teu querer, o teu, não é, favor, vai estar submisso ao homem agora. Entretanto, nós vamos entender e queremos, né, mais uma vez, porque o nosso primeiro tópico é exatamente sobre isso. E eu quero que nós possamos, biblicamente, entender de que não existe nada errado em submissão, quando esta submissão é certa e quando esta submissão é no Senhor. Amém? Porque a Bíblia fala muito bem claro nisso. Então, nós vamos entender de que, em primeiro lugar, submissão não significa escravidão. Deus não colocou você que é casada, não é? Você não entrou num jugo de escravatura. Você não é lá a empregada, você não é lá a pessoa que tem que fazer todos os gostos e todos os caprichos e tá lá debaixo da rédea. Não, irmãos, nós não fomos chamados para escravatura. O casamento não é uma escravatura, não é a submissão, não significa escravidão, amém? Eu vou falar mais algumas coisas, o que não significa submissão, para depois nós lermos os versículos. Em segundo lugar, submissão não significa proibição de expressão do que pensar ou desejar. A mulher, quando entra num casamento juntamente com o homem, ambos estão submissos um ao outro. Ou seja, você, porque você é submissa ao esposo, isso não quer dizer que você é proibida de se expressar. Você não é proibida de pensar. Você não é proibida de desejar alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Lembremos de que casamento é um contrato.
existem duas partes. E no meio dessas duas partes existe o Senhor, existe Deus, existe Jesus, que é o árbitro dessas duas partes, que mantém o balanço destas duas partes, destes dois contratos, destas duas pessoas. Em segundo lugar, submissão não significa tulhar, não permitir crescer, não, porque infelizmente nós temos pessoas que pensam de que estar submisso é você não poder mais, meu Deus, agora, eu tinha minha profissão, eu tinha minha carreira, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu era isso, eu era aquilo, e agora não posso fazer mais nada. Não, não é isso, irmãos. Casamento não significa você tulhar o seu ministério, tulhar a sua vida, não permitir crescer espiritualmente ou materialmente. Quantas vezes nós vemos problemas, não é? Entre famílias nos dias de hoje, principalmente por quê? Porque um quer ser melhor do que o outro, né? Ou seja, entra-se no casamento como se fosse uma competição. Irmãos, este é o princípio errado. Isto não é submissão. Submissão, tampouco, não é subjugar por força, por autoritarismo ou por imposição, de maneira alguma. Lembremos do exemplo que Paulo lhe dá. É de Cristo e da igreja. E nós não vamos ver em maneira alguma, de maneira, em lugar nenhum, Deus usando, subjugando a igreja por força. Você agora tem que ser crente. Não, de maneira alguma. Você agora tem que fazer o que eu estou dizendo. Não, irmãos. A Bíblia fala de que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convém fazer. Por quê? Porque nós entendemos este valor da submissão. Então, entenda, por favor, tenha isso em mente biblicamente. Submissão não é algo péssimo, não é algo negativo, não é algo depreciativo, não é algo mau, não é algo ruim, não, irmãos. Submissão é algo lindo e que nem todas as pessoas, e eu até diria nem todos os crentes estão prontos para poder assumir submissão. Isso quer dizer em todas as áreas, e não é somente no casamento. Mas nós vamos entender também de que submissão também não é humilhação, não é depreciação. Não, agora tem que estar aqui debaixo. Não, de maneira alguma. Então nós vamos entender de que, pelo outro lado, quando as pessoas não pensam assim, as pessoas podem pensar de que submissão, não é, levando para o lado do liberalismo ou da libertinagem, submissão, ou seja, eu não tenho que responder a ninguém. Eu não tenho que responder ao meu marido, eu não tenho que responder à minha esposa. Irmãos, isso está errado. Isto não é bíblico, porque você, quando entra no contrato de matrimônio, você está entrando neste contrato de submissão mútua. Você deve responder, você deve, não é? Você tem contas a prestar um ao outro, da mesma maneira que nós, como quando nós nos subjugamos a qualquer coisa que seja ou ao Senhor ou em um trabalho, eu não posso simplesmente chegar lá, fazer as coisas da minha conta e olha, o chefe que, ó, se vire. Não, de maneira alguma. Se nós, como trabalhadores, nós submetemos muitas vezes aos nossos patrões, que são escravizadores, são terríveis, são malignos, ímpios, e nós estamos lá mansinho, sem fazer nada, sim senhor, sim senhora, não tem... Quanto mais, irmãos, quanto mais quando nós falamos de casamento, quando nós falamos de família. E isso, a submissão, não é somente a questão de homem e de mulher, é a questão dos filhos para com os pais, também da mesma maneira. Muitas pessoas dizem, por que você ainda vive em casa? Não é? Porque você ainda vive com seus pais, você está na América, você podia viver a sua vida, não é? Até mesmo muitos crentes americanos falam isso e cobram isso muitas vezes da gente. E disse, por quê? Irmãos, eles não estão me batendo, eles não estão fazendo mal nenhum para mim. Qual é o problema, não é? Qual é o problema de nós mantermos uma vida, o núcleo familiar, e sem dizer de que era bíblico? A Bíblia nos fala muito claro de que a criança, ou o jovem, a donzela, o jovem,
antes de casar-se, eles ficavam em casa até o dia do seu casamento. Então, isso era uma questão bíblica também. Então, nós vamos entender de que, pelo outro lado, o liberalismo, a libertinagem, né? Dizem, olha, você não precisa, você está num casamento, e como as pessoas hoje dizem, nós só vamos nos juntar, porque nós somos parceiros financeiramente. Irmãos, casamento não é parceria financeira. Casamento, você entrou por causa de algo muito mais sublime do que isso. Você não entrou num casamento porque você precisava de uma empregada. Você não entrou no casamento porque você precisava de alguém para bancar a sua vida social, porque você precisa de ir no cabeleireiro, ou vestido, ou sapato. Não, irmãos, isso não é. Isso somente é aquela cerejinha, né? No topo do ice cream, né? Do sorvete, que isso acontece. Mas esse não é o princípio verdadeiro. Nós vamos ver de que, pelo outro lado, muitas pessoas pensam, a minha vida é minha, a sua é sua, você viva como você quer, eu não dou conta a ninguém, você não precisa dar conta a mim, eu tenho as minhas contas separadas, você faz o que você quiser e eu faço o que eu quero. Isso está completamente errado. Num casamento, pelo lado liberal, né, pelo lado de libertinagem, as pessoas simplesmente acham, eu tenho os meus segredos, eu tenho as minhas, isso aqui eu não conto para o meu esposo, isso aqui eu não falo para ela não fala para mim, eu tenho aqui, ele não pega no meu celular, eu não pego no celular dela, e aqui nós estamos aqui separados. Não, irmãos, de maneira alguma. Isso não é o princípio bíblico de submissão, aleluia. E nós vamos ver de que muitas vezes este processo é tão maligno que nós vamos ver pessoas, né? Muitas pessoas, mulheres que não se submetem aos seus maridos, mas se submetem ao patrão ou a qualquer outro homem. Da mesma maneira, as mulheres, os homens dão valor a outras mulheres, mas não dão à sua esposa. Então, tudo isso são dificuldades, são distúrbios, né? Que são influenciados pelo mundo no seio da igreja, muitas vezes, e nós não podemos ser dirigidos nem guiados por estes pensamentos do homem do mundo, não é? Pelo pensamento da sociedade humana. A nossa vida, nossa conduta, ela é guiada pelas escrituras sagradas, aleluia. Por isso, né, o ensino bíblico, né, e a filosofia secular, né, elas são completamente antagônicas. E é por isso que o mundo não vai compreender o casamento bíblico, como nós não vamos aceitar o casamento, né? Ou não é que nós não vamos aceitar o casamento, mas nós não vamos aceitar o comportamento, né, antibíblico e que as pessoas atenuam a ser e a fazer que eles fazem lá no mundo. Esta não deve ser a nossa proposta, esse não é a nossa maneira de viver e de pensar. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24, né? Nós já lemos na nossa leitura e nós somente queremos mostrar e falar mais uma vez o princípio da submissão. Sujeição não é escravidão. Amém? Ele nos diz, porque vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Amém? Permita-me ler o próximo versículo que está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, não é? Que diz assim a palavra de Deus: igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, aleluia. E nós vamos ver e entender, Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8, fala exatamente essa mesma verdade, não é? Desta sujeição, desta submissão uns aos outros, não é? Neste presente, ou seja, capítulo específico, Paulo está falando sobre o homem e a mulher, sobre pai e filho. Entretanto, nós vamos ver na sequência desses capítulos que ele vai falar sobre os patrões e os senhores, os trabalhadores, os servos e os seus senhores. Então, tudo isso ele diz, irmãos, sejamos sujeitos uns aos outros. Nós vamos também ver de que no princípio da submissão, a dignidade
não é igualdade, porque este é um fator muito importante, como nós já falamos no princípio, é que muitas pessoas subentendem e dizem não, somos, sim, caminhamos iguais, somos iguais, e por isso Deus tirou a mulher, não é? Do lado do homem, da costela do homem. Entretanto, nós vamos entender de que existe uma dignidade mútua entre o esposo e a esposa, mas nós vamos entender de que a Bíblia fala muito claro de que existe também uma submissão por parte da mulher. Por quê? Porque foi ela que primeiro pecou. Foi ela, o seu desejo. Deus disse, será para o seu marido, será para ele. Então, nós vamos entender. Vamos ler também 1 de Coríntios, não é? Capítulo 11, versículo 8 e o versículo 9. 1 de Coríntios 11, 8 e 9. Paulo, ele diz e ele mostra, não é? Essa dignidade, ou seja, submissão, deve haver decência, deve haver respeito, deve haver amor. Significa, não é? Que não somente do marido, mas da mulher para o marido, do marido para a mulher. Tem que haver essa dignidade, tem que haver esta submissão mútua. Então ele diz no versículo, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Ou seja, Deus criou o homem primeiro. E Deus criou a mulher do varão. Ela foi tirada da costela de Adão. E ele diz no versículo 9, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Nós vamos lembrar disso claramente em Gênesis, no capítulo 2. Deus viu que toda a criação estava boa, mas ele viu que o homem estava só. E ele disse, farei uma adjutora, farei uma pessoa para que esteja ao seu lado. E isso, irmão, é digno. Existe casamento, relacionamento, contrato de casamento entre um homem e uma mulher, tem que haver dignidade, tem que haver decência, tem que haver respeito, tem que haver amor para poder caminhar os dois. Mas não somente isso, a Bíblia fala muito claro de que esta submissão é uma sujeição voluntária, uma sujeição no Senhor. A primeira, e nós vamos entender isso em Efésios, no capítulo 5, porque muitas vezes, não é? A mulher fica, ai meu Deus, agora eu vou casar, meu Deus, agora eu vou virar escrava. Não, de maneira alguma, nós já falamos sobre isso. Também pelo outro lado, disse, olha, agora eu vou casar, agora arranjei uma empregada para poder lavar, passar, fazer minha comida, fazer tudo, e eu vou ficar aqui de perna para o ar. De maneira alguma. Deus deixou muito claro quais são as funções e quais são o desempenho de cada pessoa dentro de uma família. Portanto, Deus, ele disse muito claro de que essa sujeição, ela é no Senhor. Então, nós devemos lembrar de que essa sujeição, ela tem um valor, em primeiro lugar, acima de tudo, tem um valor espiritual, ou seja, você não fica contente porque agora, né, você tem que fazer tudo o que eu te disser. Não, não é isso. Você dá oportunidade, o homem dá oportunidade à mulher crescer, dá oportunidade a ela, dignifica a ela, não somente na frente da sociedade, na frente dos filhos, e automaticamente, irmãos, o que acontece é que a mulher vai ser atraída a este amor, a este respeito, e vai submeter-se, vai dignificar, vai honrar também o seu esposo. Por isso a Bíblia nos fala em Efésios 5 e 21, não é? Que nós já lemos também, ele disse, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, não é? Colossenses capítulo 3, não é? Versículo 18 e o versículo 19, é outra epístola que Paulo, ele fala algumas doutrinas e depois ele vai na praticidade também da família aí e nos deveres domésticos, não é? Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19, diz, vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela.
Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ele segue, né? Dá continuidade a isso. Então, nós vamos ver, né? De que esta sujeição, esta submissão é no Senhor. Em primeiro lugar, ela é uma submissão espiritual, você sabe, da mesma forma, a Bíblia fala de que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Portanto, quando existe submissão do homem para com o Senhor, para com Cristo, automaticamente a mulher, ela se submeterá com alegria, com reverência, com amor, com decência, com respeito, porque ela sabe de que seu esposo está sendo submisso, sujeito também ao Senhor. E é claro, nós entendemos que Cristo sempre será submisso, será sujeito a Deus, não é? Nós vamos entender também quando nós falamos de sujeição, novamente, o homem e a mulher, eles caminham juntos. Não é um maior do que o outro, não é um inferior e o outro superior. Nós vamos entender isso muito claro em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 28, não é? É um versículo que parece não ter nada a ver com aquilo que nós estamos falando, mas diz assim, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 28, a palavra de Deus, ela nos diz, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Muito bem, o que é que nós aprendemos aí? De que haverá um dia de que Deus, ele tomará todas as coisas e ele submeterá, ele sujeitará tudo isso aos pés do Pai, de Deus. E Deus será tudo em todos. E nós vamos perguntar, mas Jesus, ele é inferior a Deus? Não, irmãos, de maneira alguma. Jesus, ele nunca foi e ele nunca será inferior a Deus Pai. Ambos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um. Eles têm esta propriedade, eles caminham, suas funções diferem, suas manifestações diferem, entretanto, eles é uma trindade. Porém, administrativamente, o trabalho redentor que Jesus, ele fez na cruz do Calvário e durante séculos intercedendo pela igreja, e um dia, quando vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, vencer a Satanás, a tomar a Israel, ele liberar e ele fazer todas as coisas, criar novos céus e nova terra, quando tudo isso, a sua administração acabar, de que agora nós seremos e estaremos eternamente com Deus, Cristo sujeitará tudo isso aos pés de Deus Pai. Administrativamente, o seu trabalho acabou. Ele no céu, quando nós chegarmos lá, quando tudo estiver terminado, ele não precisará ficar intercedendo por nós, porque agora nós fomos regenerados, nós fomos glorificados e nós não pecaremos. Não haverá uma segunda queda, não haverá um segundo Satanás, não haverá nada disso. Agora, eternamente, Jesus terminou a sua obra redentora e ele entrega de volta a sua administração ao Pai. Ele disse, Pai, aqui está todas as coisas. Agora eu me sento no trono com a minha igreja, com a minha noiva, com a minha esposa, co-herdeira comigo. E agora nós estaremos para sempre juntos, iguais, participantes de tudo que Jesus ele tem. Nós seremos participantes, irmão. Esta é a mesma. Este é o mistério que Paulo lhe falava entre a igreja e Jesus. Aleluia. Este é o mistério. Esta é a nossa submissão. A sua submissão como esposa para o seu esposo, administrativamente diante dele, espiritualmente aqui está, é até neste lugar, nesta terra, porque casamento, como nós falamos, é coisa aqui para a terra. Amém? Em segundo lugar, nosso segundo tópico, a conduta do crente no lar.
a conduta do homem, da mulher, e nós não vamos mais ficar, né, batendo nessa tecla, porque nós já entendemos, e a Bíblia ela é muito clara nos nossos deveres, o que é que devemos e não devemos fazer. Entretanto, dentro desta conduta, existem 3 princípios que eu gostaria de poder falar conosco. A primeira é o valor da autoridade. Amém? Infelizmente, nos dias de hoje, as autoridades, e quando nós falamos de autoridade, seja a autoridade do governo, seja a autoridade do lar, seja a autoridade da igreja, seja a autoridade do trabalho, existe um movimento diabólico, rebelde, de que não aceita a autoridade. E, novamente, meus queridos e amados irmãos, a autoridade é de Deus. A autoridade foi instituída por Deus. Nós devemos, a Bíblia está repleta de passagens em que nós devemos acatarmos aquilo que as autoridades, os governos, a igreja, a família, os pais, não é? Falam no emprego, no trabalho. Isso é importante. Quem não consegue, irmãos, acatar a autoridade, quem não sabe dar valor à autoridade, lembre-se, você nunca terá e exercerá autoridade. Porque se você não sabe respeitar, você nunca será respeitado. Se você não sabe dar valor e submeter, não espere que ninguém, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem na igreja, submeta-se àquilo que você fala ou àquilo que você ensine. É importantíssimo. Estes são princípios bíblicos. Isto não são maléficos. Isto não são arcaicos. Isto não são coisas do passado. Isto não são coisas da minha avó. Isso são coisas de Deus. São coisas do céu, são coisas que Deus estabeleceu, são princípios para que nós possamos viver bem, viver em harmonia, viver, né, em pessoa, em sociedade. Senão vira anarquia, vira, né, uma democracia que, né, é somente aquilo que nós vemos. O que foi que nós assistimos alguns dias atrás, permita-me dizer, aqui em todos os Estados Unidos, por causa da morte de uma pessoa, somente por causa da sua cor, levantou-se uma tremenda anarquia no país. O qual é o quê? Para poder acabar, destruir. Uma coisa é você livremente, você protestar, você falar aquilo que você quer, aquilo que você diz. Entretanto, quando você sai das raias de poder violar a autoridade, violar a polícia, violar o governo, acabar, destruir, vandalizar, isto não se chama liberdade, isto se chama anarquia. E isso foi o que aconteceu no coração de Satanás, e por isso ele foi destituído do céu, e por isso ele foi arrancado, por isso que ele não permitiu nem ele pensar. Quando o motim cresceu no seu coração, que ele olhou para alguns daquele texto dos anjos que foram com ele, a Bíblia fala de que Deus destituiu completamente do céu, e por isso Satanás, nem os demônios não terão, nem jamais poderão se arrepender, nem terem nenhuma sequer oportunidade de reverter o seu caso, porque eles jamais reverterão o seu caso, eles jamais se arrependerão, eles voltarão atrás, porque aquilo que Satanás ele fez no dia, quando ele era, não é porque ele era um anjinho de meia pataca, não era porque ele era um anjinho desqualificado, não era porque ele era um anjinho que não tinha responsabilidade, ele era o maior dos maiorais, ele estava acima de todas as coisas, ele estava de todas as outras demais ordens angelicais, ele estava somente abaixo da Trindade, mas ele não quis saber, ele não respeitou, ele foi soberbo, ele foi egoísta, ele foi mentiroso, ele foi enganador, e por causa disso a Bíblia fala de que ele foi desterrado, ele foi tirado, ele perdeu o seu lugar, e por causa disso ele nunca jamais voltará a alcançá-lo, porque o que ele fez no passado, ele faz ainda no dia de hoje. Ele é o arco inimigo de Deus e de tudo aquilo que se levanta
falando e defendendo a Deus. Por isso, meus queridos e amados irmãos, quando você defende o valor da família, quando você defende o valor do casamento, quando você defende o valor de uma criança que ainda está no ventre da mãe e que você diz, ainda que ele nasça informe, que ele nasça ainda com problemas, eu vou fazer, eu não vou abortar. Irmãos, isto, quando você fala uma coisa dessa, o diabo se levanta, o mundo se levanta. Por quê? Porque aquilo que ele fez no passado, ele continua fazendo no dia de hoje. E ele não vai querer se submeter a este princípio que Deus autorizou, que Deus colocou para que o homem vivesse por ele. E por isso nós somos tentados dia a dia. Saiba que quando você, irmã, você, irmão, você, filho, você é tentado a se rebelar contra seu pai, contra o seu esposo, contra a sua esposa, quando você é atacado para poder divorciar-se, quando você é atacado para separar, quando você é atacado para destruir, quando você é atacado para não mais amar, quando você é atacado para poder desfazer o seu casamento, quando você é atacado para poder deixar as suas virtudes que você foi chamado e separar-se, não se submeter e não fazer aquilo que Deus pede de você para fazer, irmãos, você está entrando no jogo do diabo, você está abrindo a brecha, e quando se abre a brecha, ele entra. Então, por isso, possamos nos revestir de Cristo e do seu Espírito Santo, para que quando essas coisas aconteçam, nós vamos dizer, irmã, existe casamento 100% que não tenha nenhum problema, isso você se, né? Meu pai sempre fala, né? Sempre ele dizia isso, me mostre um casal perfeito e eu vou lhe mostrar duas pessoas anômalas, duas pessoas doidas, duas pessoas anormais. Não existe casamento. Por quê? Porque casamento é terreno, é uma coisa daqui. Entretanto, irmãos, existe um mistério nisso, que Jesus e Paulo, ele escreve sobre isso, dos dois se tornarem uma só carne, e nós falaremos isso no terceiro tópico. Nós vamos entender de que o valor da autoridade é importantíssimo, amém? Não simplesmente deixe isso passar. Quando a sua autoridade for desafiada pelo seu filho, não deixe para o lado. Quando a sua autoridade for desafiada pela sua esposa, não deixe de lado. Você não vai bater, você não vai quebrar, você não vai arrebentar, mas você vai sentar, você vai orar, você vai admoestar na palavra de Deus, minha filha. Olha, a palavra de Deus, talvez você tenha se esquecido um pouquinho daquilo que foi ensinado para nós, mas deixa eu te lembrar, vamos orar, vamos jejuar, porque aí está a porta que o diabo está tentando entrar, e se ela entrar por ela, minha filha, vai acabar-se tudo. Então, não permita de que a sua autoridade, não é, seja desafiada, seja menosprezada, seja depreciada, não é? Por quê? Porque nós entendemos de que o valor da autoridade foi dada por Deus a Jesus, e Jesus outorgou a nós, à igreja, ao pastor da igreja, à família, ao pai da casa, à mãe da casa, no emprego, no governo. Quem deu? Jesus, ele disse, não é? Quando Pilatos disse para Jesus, olha, eu tenho poder para... Disse, olha, nenhum poder teria se não fosse dado pelo meu pai. E a Bíblia claramente nos diz de que todos sejamos sujeitos à autoridade, porque a autoridade, as eminências foram estabelecidas por Deus. Por mais que você não goste do presidente que você tenha, I'm so sorry, né? Democracia é isso, elegeu o que o povo quer. Então, você simplesmente sente-se bonitinho, respeite, dê valor à autoridade, ore por esta autoridade, ore por este presidente, ore por ele, para quê? Para que as coisas se melhorem. E se não melhorar, na próxima eleição, você tem o poder, como cidadão, de poder votar a pessoa fora. Amém? Mas não vamos inverter os valores. Não vamos simplesmente menosprezar e dizer, como o diabo ensina ao mundo, de que esse negócio de autoridade, isso não é para nós. Não, irmãos. A autoridade, a igreja, a família tem autoridade. Nós vamos, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15,
nós vamos ver de que Josué foi muito claro, não é? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós vamos ver em famílias cristãs, não é? Que aonde muitas vezes os pais perdem autoridade e muitas vezes os filhos, eles fazem o que eles bem entendem. Ah, não, eu não quero ir para a igreja. Ah, eu não faço isso. Ah, eu não quero isso. Eu não vou orar. Eu não vou fazer culto doméstico. Eu não vou ler a Bíblia. Eu não vou... Irmãos, principalmente se o seu filho, a sua filha é de menor, irmãos, assuma a sua autoridade cristã de pai, de mãe, de esposo, de esposa, e possa ensinar o que deve ser ensinado. Por quê, irmãos? Nós vamos ver Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Ele dá essa palavra antes, né, de Josué morrer. O povo já estava agora nas suas herdades, já estavam nas suas heranças, já estavam ali. Josué dá a última palavrinha e dá o último conselho para eles, dizendo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E ele conclui, mostrando uma autoridade muito firme da parte de Josué. Josué agora não é um jovenzinho. Josué, a Bíblia nos fala de que ele morre com 110 anos. E eu posso imaginar de que Josué agora deve ter aí lá para mais de 90 e picos anos. Mas ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha esposa, ele tinha filhos. E ele fala e ele declara, diz: vocês sirvam a quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Não permita de que a autoridade que Deus colocou na sua mão seja pisada, seja humilhada. E nós, como crentes, se eu sou filha, eu devo honra, obediência e devo respeitar a autoridade do meu pai e da minha mãe. Eu posso ter 100 anos, se eles estiverem vivos, eu devo respeitar e devo honrar e devo submeter a autoridade deles, porque isto, a Bíblia fala, é justo, isto é reto, isto é fiel, isto é o que a Bíblia nos ensina. Mas em segundo lugar, a conduta do crente. Lembremos, se a autoridade do pai se perder no meio da casa, o pai fala uma coisa, a mãe vai lá e desmanda. O pai, a mãe fala uma coisa, o pai vai lá e desmanda. A mãe fala uma coisa para o filho, o pai diz: não tem problema não, faz mesmo, não tem problema não. Irmãos, aonde nós estamos? Aonde é que o filho, o que o filho vai aprender se não existe, se ele não consegue ver de que existe uma autoridade na sua casa, de que existe um respeito mútuo na sua casa, se não existe uma submissão na sua casa. Portanto, o valor da autoridade é para os nossos dias, é bíblico e é para nós. Em segundo lugar, a conduta. Como nós fazemos e como é que nós vamos, não é? Caminhar com a família. Ai, irmã Vânia, hoje os casamentos antigamente duravam 80 anos. Eu me lembro, eu tenho uma tia minha que ela já está com o Senhor, mas quando seu esposo faleceu, eu fui lá vê-la, lá no Brasil, e quando eu cheguei lá, 3 meses que o marido já tinha morrido. O marido morreu com 92 anos. E quando eu cheguei na casa dela, ela estava lá chorando, como se o marido tivesse morrido ontem. E eu cheguei lá para consolá-la e disse: ô, minha tia, tudo bem, por que a senhora está assim? Pô, eu sabia que ela estava assim por causa da morte do esposo, né? Mas ela disse: não chore. Eu dizia para ela: não chore não. Ela disse: José foi tão rápido. Eu disse: tia, quantos anos de casada a senhora teve com o tio José? Eu disse:
65 anos de casado. Eu disse, nossa! Mas ela chorava por ele, como se ele já tivesse ido tão rápido. Oh, irmãos, precisamos aprender com os antigos, não é verdade? Precisamos voltar à conduta, essa conduta. Queremos preservar o casamento, queremos preservar a família, queremos preservar a igreja, queremos preservar, em primeiro lugar, vamos começar a dar valor à autoridade dentro da família. Em segundo lugar, a importância do idôneo adjutório. Deus, a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus falou, farei uma mulher para o homem que lhe sirva de adjutora, de uma auxiliadora, de uma ajudadora a ele, uma pessoa que esteja ali para lhe ajudar. Irmãos, ninguém nasce sabendo. Quando você entra num casamento, lembre-se, são dois mundos fazendo uma fusão. Você já viu quando cientificamente existe uma fusão? Quando uma fusão acontece, existe energia, existe calor, existe fogo, existe, né? Porque as moléculas estão se batendo para poder entrar e fazer uma fusão. Você pode imaginar o que é que sucede quando uma pessoa se casa com outra pessoa, essa fusão, quanta energia, quanto calor, quanto atrito, quanto cabeça com cabeça, eu quero assim, mas na minha casa se fazia assim, mas na minha se fazia assim, porque a minha mãe cozinhava assim para mim, o seu feijão é igual da minha mãe. Irmãos, nunca jamais o feijão da tua mãe vai ser igual da tua esposa. Por quê, meus queridos e amados irmãos? Porque existe a importância desta idônea auxiliação. Lembre-se, irmãs, né? Quando nós lemos lá em Provérbios, no capítulo 31, tão lindo, né? A gente lê isso no Dia das Mães, todos os anos, né? Mulher virtuosa, quem encontrará? Quem achará? O seu valor excede ao de rubis, né? E ele vai, nós não vamos ler todo o capítulo, né? Mas só tem alguns versículos. Versículo 10 ao 12, ele diz, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Olha que coisa bela, não é? O marido não tem aquela pujança, não, eu sou macho, não faz aquilo que eu disse. Não, minha filha, como é que a gente vai fazer isso? Meu filho, como é que a gente vai fazer aquilo? Não é? Existe uma auxiliação, existe uma adjutora, um adjutor, para poder caminhar, irmão, para engrenar, né? Não adianta querer colocar, como a gente diz, né, a carroça no frente dos bois, porque não vai andar. Tem que haver, né, esta auxiliação, tem que haver, né, se a pessoa, se uma parte neste casamento é uma pessoa mais simples, e você sabe que a sua esposa tem mais potencialidade para uma coisa, não pense não, porque ela vai querer mandar. Não, irmãos, não vai querer mandar, porque se ela respeita o valor da sua autoridade, ela não vai mandar, ela vai te auxiliar. E sabe o que acontece? A Bíblia nos fala, porque este homem, segundo Provérbios aqui, ele disse, né, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mais, todos os dias da sua vida, né? E ele diz mais para baixo, né? Ele disse no versículo 23, conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Oh, irmãos, que coisa bela, né? A gente sabe, e muitas pessoas dizem, o amor é cego. Não, o amor não é cego, não. O amor enxerga muito bem. O amor enxerga muito bem. Porque a cegueira, quem faz é paixão. E paixão não sustém nenhum relacionamento, nenhum casamento, nenhuma família. Mas o amor verdadeiro, ele enxerga. Ele sabe o que seu marido
tem essas deficiências, tem essas necessidades. Ele enxerga que a sua esposa tem essas fragilidades, tem essas fraquezas, não é bom nisso. Então, o que que acontece? Quando esses dois se juntam, irmãos, não é para uma competência, não é para uma, agora eu vou espoliar ela, vou tirar o couro, não, agora ele vai me trabalhar para mim igual um burro de carga para poder me dar tudo que eu quero. Não, irmãos, existe aqui um caminhar, uma engrenagem tão perfeita, porque no Senhor, lembre-se que o mediador, o árbitro deste contrato é Jesus Cristo, que caminha colocando o óleo do Espírito nessas juntas, nessas, duas, como é que a gente diz? Para poder caminhar essa máquina, esta bicicleta, esta cadeia, essa corrente precisa ser, colocada a óleo de vez em quando para não ficar lá. E quando você acha, você vê a mulher arisca, você o homem vê arisca, por quê, irmãos? Está faltando o óleo do Espírito aí no meio. Está necessitando o árbitro, que é Deus, poder encaminhar e a gente respeitar a autoridade e a gente dar valor, à adjutora, dá valor ao conselho, dá valor. Minha filha, olha, eu não sou muito, não, você não precisa, E a mulher que é sábia, ela não vai ficar proclamando, meu marido é tão burro nisso que ele precisa de mim. Não, irmãos, não precisa. Qual é a mulher que quer expor ao seu esposo do lado de fora para as outras demais pessoas? Qual é o esposo que ama a sua esposa que vai expor a sua esposa para o mundo lá fora? Não, por isso a Bíblia fala no versículo 23, os anciãos da cidade se sentam, ficam prezados. Olha aí, olha, toma conta, a esposa desse aí é abençoada, toma conta dele direitinho, olha, ele está aí bem abençoado, cuida dele, e pelo outro lado, ele sabe dar o valor, ele sabe valorizar, ele sabe falar diante da sociedade, publicar, falar e agradecer a Deus. Irmãos, esta importância desta vida, desta engrenagem, Esta era a palavra que eu queria usar. Esta engrenagem precisa caminhar junta. Não pode caminhar um na frente e outro atrás. Não pode um estar subjugando e o outro lá tentando subir. Não. Caminha-se junto, caminha-se igual, caminha-se numa igualdade, caminha-se, é claro, respeitando, submetendo-se, respeitando a autoridade, mas caminhando nessa íntegra, engrenagem que o Espírito Santo de Deus coloca, que faz. Se você casou no Senhor, se você pediu a Deus direção, se você disse, Senhor, me guia, me fala, me mostra, Senhor, e Deus dirigiu e Deus mostrou, irmãos, glória a Deus. E mesmo talvez você disse, mas irmão, olha, me ferrei. Agora é too late. Agora, como a gente diz no inglês, agora, meu filho, aguente, até que a morte separe. Mas por quê? Mas podemos fazer caminhar, podemos ajudar, podemos. Sim, se nós respeitarmos os princípios bíblicos e nós caminharmos, E você pode dizer, mas irmã, que a irmã sabe? Que a irmã não é nem casada. Mas, irmãs, quem está dando esse conselho aqui não sou eu, não. Quem está dando esse conselho aqui é Jesus, é a Bíblia Sagrada, Eu somente estou repetindo o que a Bíblia está dizendo. Mas a terceira e última, deste segundo tópico, fala sobre a dimensão da boa liderança. Por quê? Porque nós entendemos de que num lar existem líderes, irmãos. O pai é um líder, a mãe é um líder. E eles vão liderar a quem? Aos filhos, Deus abençoou você com filhos? Glória a Deus por isso, Então, é importante nós lembrarmos de que a Bíblia Sagrada, ela emprega, esta dimensão abençoada, entre pais e filhos, filhos e pais, e como nós já lemos, ele diz, olha, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, Eu me lembro que quando eu era pequena, e que muitas vezes a minha mãe me batia, Por incrível que pareça, a irmã Vânia apanhou muitas vezes, Mas eu me lembro de que ela me dava uma surra, E depois ela dizia, me dá um beijo. Irmãos, por favor, não peça isso do seu filho na hora que você bateu ele, Por quê? Não provoqueis a ira, Não é bem assim, não. Mas, entenda, por favor,
não é? De que nós, quando estamos, nós devemos entender de que num lar existe uma liderança, existe autoridade, existe liderança. Então, os vossos filhos, eles são a herança do Senhor. Filho, irmão, não é peso. Filho não é um fardo. Filho não é, ah, meu Deus, veio por engano. Não, irmãos, não existe esse negócio de veio por engano. Filho é herança do Senhor. Cuide dessa herança. Você não cuida bem? O seu anel, o diamante de ouro que você recebeu, você não cuida, você não coloca lá no cofre, você não coloca, você só usa em dias especiais. Filho é uma herança. É uma herança que ela é provisória. Um dia o seu filho vai se tornar maior de idade. Um dia o seu filho casará. Um dia seu filho crescerá, vai para o college, vai para a universidade, casa-se, vai embora e acabou. E você fica de volta em casa sozinho, juntamente com o seu velhinho ou com a sua velhinha. Entretanto, nós devemos entender de que esta herança que Deus colocou na sua mão é um cuidado que você deve ter com ela, que Deus diz para você, tome conta dela, cuide, ensine, crie, admoeste, doutrine ela, para que ela possa crescer na obediência e na honra. Lembre-se, irmãos, quando não existe admoestação, quando não existe autoridade, quando não existe liderança na casa, quando não existe criação, doutrina, esqueça, você não vai receber honra nem obediência de regresso. Então, é importante nós lembrarmos a dimensão da boa liderança. Vamos lá abrir em Gênesis, no capítulo 18, e no versículo 19. Capítulo 18, versículo 19. A palavra que Deus falou acerca de Abraão. Nós vamos entender de que Deus disse, quando estava para destruir a Sodoma, né? Disse, eu vou esconder isso a Abraão, não é? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E ele diz no versículo 19, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Irmãos, isto é glorioso. Isto é uma boa liderança. Deus sabia de que a liderança de Abraão não era somente com seus servos, não era somente com Sara. A Bíblia fala de que a liderança era tão linda, tão bela de Abraão para com a sua esposa Sara, de que ela o chamava de Senhor, né? Ela disse, tinha o prazer. Eu quero que novamente a gente, né? Porque quando a gente lê isso na Bíblia, isso parece tão arcaico, parece tão longe, tão, né, fictício. Não, irmãos. É porque o amor, o respeito, a dignidade que Abraão tinha para com Sara era tão grande que ela tinha o favor, ela tinha a alegria, o gozo de lhe chamar Senhor. Amém? Então, mas nós devemos entender de que na casa, no lar, existe uma liderança, existe uma boa, tem que haver uma dimensão de boa liderança, e Abraão foi essa pessoa. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 ao 9, nos mostra, ensina o menino ao caminhar, ao assentar, ao deitar, ensina a palavra, mostra. Então, ele foi, não somente ele ensinou a Isaac, mas nós vamos ver de que esta liderança de Abraão foi tão grande, foi tão abençoada, que perpetuou em Jacó, em Esaú, a José, aos seus irmãos, e a tantos outros, e até hoje nós dizemos, olha, somos filhos de Abraão. Amém? Por quê? Porque existe uma dimensão muito importante. Primeiro, a dimensão do liderazgo, não é? A dimensão da liderança, em primeiro lugar, é na instrução, ou seja, ao que dizemos ao nosso filho. Você não pode deixar numa casa seu filho fazer qualquer coisa que bem entenda. O menino está lá botando uma tesoura lá
na tomada elétrica. Ah, deixa ele fazer para ele aprender. Não, irmãos, não é isso. Isso não é um bom líder. Você tem que ensinar, você tem que instruir ao seu filho. É a mesma coisa que você chega em um novo trabalho e o seu chefe diz, olha, aqui está a sua mesa, agora você faça o trabalho. E se ele não disser nada para você o que você deve fazer, você vai ficar sentado igual um bobo lá, sem fazer nada, e quando chegar no fim do expediente, ele vai dizer, então, você fez? Eu disse, fazer o quê? Você não me disse o que eu tinha que fazer. Então, irmãos, nós não podemos exigir, não exija de alguém que você está liderando, se você não ensinou. Então, liderança exige, em primeiro lugar, instrução. Esta é a primeira dimensão da liderança. Você tem que instruir as pessoas. Você tem que ensinar aos seus filhos. Você tem que ensinar a sua esposa. Você tem que ensinar a igreja. Você tem que ensinar aos seus trabalhadores. Você tem que ensinar as pessoas. Então, se você quer ser um bom líder, saiba ensinar. Saiba instruir. Não pense que aquilo que eles estão olhando de você, eles vão aprender. Não, não é somente a questão de olhar e fazer. É a questão deles ouvirem. Por isso, Deus foi tão claro, tão taxativo em Deuteronômio, no capítulo 6, do 6 ao 9, dizendo, instrui ao teu filho, ao levantar, ao assentar, dizem para ele, quando ele estiver sentado, ele estiver caminhando, fale a palavra, os mandamentos, os propósitos de Deus, diga para eles, coloque nas suas testeiras, coloque nos seus braços, coloque nos portais da sua porta, aonde a criança olhasse, tinha palavra, tinha mandamento de Deus, tinha a instrução de Deus, aleluia. Então é importante sentar. Ah, mas a minha criança é tão pequenininha. Não importa, é pequenininha, mas sabe, aprende. Eu me lembro que todos os dias meus pais faziam culto doméstico. Meu pai saía muito cedo para trabalhar. Às 7 horas da manhã, acorda, Vânia, acorda, Júlio, né? A gente lá com aquela mais dormindo do que qualquer outra coisa. Mas tinha que estar no culto doméstico. E ali nós éramos instruídos na palavra de Deus. Não era instruído somente na igreja, porque infelizmente, meus irmãos, existem muitos crentes que pensam de que escola dominical, igreja é para instruir os seus filhos. Não. Os nossos 50 minutos que nós temos com seus filhos, ensinando-os na escola dominical, é simplesmente como se fosse uma recapitulação, é a cerejinha em cima. A instrução do filho não cabe à igreja. A principal instrução do filho é o pai e a mãe. E mais uma vez, não é somente a mãe. Ah, sua mãe ensina, a mãe ensina, a mãe ensina, e o pai não fala nada. Não, de maneira alguma. O pai tem que instruir, a mãe tem que instruir. Não é somente dizer, olha, na hora de bater, o pai vai bater. Não, o pai corrige, a mãe corrige. O pai ensina, a mãe ensina. O pai admoesta, a mãe admoesta. E os filhos, eles têm que entender de que no lar, na família, não existe o pai que todo mundo morre de medo e a mãe pode se fazer o que quiser com ela. Não existe a mãe que todo mundo fica aterrorizado com ela e o pai, meu pai é um banana. Não, de maneira alguma, isso não é bíblico. Na casa, na família, o filho tem que entender de que a mãe tem valor, o pai tem valor, a mãe tem autoridade, o pai tem autoridade, a mãe tem liderança, o pai tem liderança, o que o pai fala, a mãe respalda, o que a mãe fala, o pai respalda no Senhor. Então, para quê? Para que ele possa ser ensinado, inculcado, e que possa aprender, que ele possa absorver de que ele precisa de respeitar, honrar, obedecer tanto a seu pai como a sua mãe. Então, pais, tenham a sabedoria, mãe, tenha sabedoria. Não vá abrir a sua boca e falar do seu esposo na frente do seu filho como uma nécia, quando seus filhos estão ouvindo e eles estão conhecendo e eles sabem que aquilo ali está sendo guardado no seu coração. E quando chegar e quando crescer, não respeitarão a sua mãe. Da mesma maneira, não vão respeitar ao pai se isso acontecer ao contrário.
Então, tenhamos essa dimensão, em primeiro lugar, a dimensão da boa liderança, em primeiro lugar, a instrução ao que nós dizemos. Segundo, a influência, ou seja, do que nós fazemos diante dos nossos filhos e para os nossos filhos. Não adianta você dizer, meu filho, não faça isso, e você chegar e ele te ver fazendo. Não adianta, meu filho não pode roubar quando ele vê você defraudando em alguma coisa na lei. Não adianta você dizer, olha, não pega dinheiro da bolsa da mamãe, quando você está pegando da bolsa do seu esposo. Não adianta você dizer e dar um grande sermão. Por quê, irmãos? Porque liderança parte não somente da instrução, mas em segundo lugar da influência. A influência daquilo que eles estão vendo e daquilo que você faz diante dos seus filhos e aquilo que você faz para os seus filhos. Você pensa que você, quando faz um sacrifício para o seu filho verdadeiro, será que ele não está sabendo? Será que ele não está reconhecendo o seu sacrifício? Sabe, irmãos. Ele sabe o sacrifício do pai, ele sabe o sacrifício da mãe, ele sabe reconhecer aquilo que o pai é para ele, o que a mãe é para ele, mas quando isso é feito com sinceridade, com verdade, sem competência, para ganhar o coração do filho contra o pai ou da filha contra a mãe. Não, irmãos, não precisamos disso. Nós entendemos de que a dimensão da liderança, de uma boa liderança, conforme, Efésios, no capítulo 6, versículo 4, diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. É obrigação, irmãos. Filhos, vocês não é que, meu Deus, eu já tenho 19 anos, já tenho 18, eu sou dono do meu nariz. Pois então, se é dono do seu nariz, comece a trabalhar, comece a pagar conta, comece a fazer as coisas, porque se você é dono do seu nariz e você não precisa responder a seu pai ou a sua mãe por aquilo que você faz, então também você tem responsabilidades, porque numa família, numa casa, existe pai, mãe, filho e cada um de nós temos responsabilidades, temos deveres, temos direitos também iguais. Portanto, ele diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha aí uma promessa dupla. Você quer viver muitos tempos? Então, honre, obedeça. Seja o homem e a mulher de Deus, que mesmo, Eu me lembro que a minha avó, ela já era muito velhinha, meu pai, quando esteve lá, e ela foi lá e ela quis comprar um paletó para meu pai. Nós já estávamos aqui nos Estados Unidos, E meu pai chegou para ela, não, minha mãe não precisa, não gasta seu dinheiro, não sei o quê, bababá. Ela, minha avó era meio assim, de vez em quando, meio enfesada, Ela enrugou a testa e disse, você pare, eu sou sua mãe, e eu vou fazer aquilo que eu estou dizendo. Você é filho, E ele simplesmente, com seus 50 e poucos anos, teve que abaixar a cabecinha. É minha mãe, Por quê, irmãos? Porque a dimensão da boa liderança, não somente vale da instrução daquilo que nós dizemos, da influência, daquilo que nós fazemos diante dos nossos filhos, aquilo que nós somos, não seja cara dupla. Não faça dois papéis. Não faça uma coisa na frente do seu filho e atrás dele faça outra coisa completamente diferente, porque no dia que ele descobrir, no dia que ele ver, irmãos, você vai quebrar a confiança do seu filho contra você e muito raro nós vamos conquistá-la de volta. Portanto, sejamos sábios, no que é na nossa influência. Mas em terceiro lugar, a imagem do que os pais são. Lembre, meus irmãos, os pais, os seus filhos, quando eles são pequenos, tem a imagem do pai, aquela coisa, é o seu herói, é a sua heroína, é o seu Superman, É a sua Mulher Maravilha. Então, meus irmãos, a gente cresce, a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo que os nossos pais também, eles são humanos. E os pais, eles vão entendendo que os filhos que eles criaram, talvez não são tão bons, como eles gostassem que fosse.
quantos erros nós cometemos, quantas falhas nós cometemos, quantas vezes nós, né, que principalmente quando nós crescemos, nós pensamos que já somos e já entendemos da coisa, mas lembre-se que eles estão aí 20, 30, 40, 50 anos na nossa frente, né? Então é importante, 50 não, né? Porque isso aí fica um pouquinho mais difícil de ter filho essa idade. Mas nós vamos entender de que eles têm, né, uma imagem, né? Nós temos uma imagem daquilo que eles são para nós, que eles mostram para os filhos, assim, que seja o homem de Deus. Você pode até dizer, oh, irmã Vânia, eu não sou muito chegado, assim, uma pessoa muito de oração, uma pessoa muito de, né, eu trabalho tanto, irmã, eu tô debaixo do sol, morrendo, quando eu chego lá, eu tô morto, eu caio naquele sofá e não tem quem me levante. Mas, meu querido, tome, faça o esforcinho para que, né, diante do seu filho, diante da sua família, você possa ser, porque eles sabem que você é um bom trabalhador, eles sabem, eles reconhecem a sua influência como este homem que se sacrifica, esta mulher que se sacrifica pela sua casa, mas é importante, né? Nem que seja uma vezinha ou outra lá, se meu filho, vamos, né? Todo mundo não está querendo ir para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus, hoje é domingo, nós temos que cultuar a Deus, que isso parta da família, parta do pai, parta da mãe, né? E que se o pai e a mãe estiver meio desanimado, parta dos filhos, né? Pai, mãe, vamos para a igreja, né? Porque é importante não somente esta instrução, a influência, mas a imagem que nós representamos, né? Quantas pessoas neste mundo chegam para Jesus e trazem uma imagem do seu pai e da sua mãe tão péssima. São pais que foram abusadores, pai que bebiam, pai que se drogavam, pais que não amavam, pais que detratavam, pais que humilhavam, pais que muitas vezes, né, espancavam. A Bíblia nos fala, irmãos, de que Deus, Ele é o nosso Pai. Esta é a imagem mais linda de que um filho pode ter, aleluia, é da imagem. E eu posso te garantir, irmãos, por uma experiência própria, eu me lembro de que os pais, né, nesse sentido, eles estão ali para poder, né, não somente criar. Criação significa orientar, treinar o filho. A Bíblia nos fala muito claro isso. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando envelhecer, ele não vai se esquecer. Admoestação é você corrigir, é a instrução para divertir o bem do mal. Muitas vezes, sim, papai e mamãe, você vai ter que dar umas boas, né, palmadas no seu filhinho, na sua filhinha, para poder aprender, para poder saber o que é o bem e o que é o mal. Aleluia! Não existe nenhum mal nisso, não existe nenhum... A Bíblia nos fala que não podemos ser espancador. Pessoas que por coisa qualquer ou nada, espancam os filhos, espanca a mulher, espanca o cachorro, espanca todo mundo. Isso não deve existir. Isso não é comportamento, nem conduta de crente, quanto mais de um pai crente, de uma mãe crente, em nome de Jesus, né? Então nós devemos, é claro de que o filho, né, eu entendo, né, sendo filha, muitas vezes os filhos, eles atinam com a paciência do pai e da mãe, que muitas vezes a gente quer esguelar o filho, mas isso não é valor, né? Isso não é a reação. Espere um pouquinho, ore, peça graça a Deus, de se você, né, vai bater no seu filho, você vai corrigir o seu filho, mostre a ele a verdade da palavra de Deus. Meu filho, vamos lá, vamos abrir a Bíblia, o que a Bíblia diz, né? Assim que meu pai fazia comigo. Cada vez quando ele ia me bater, disse, você sabe por que você vai apanhar? Irmãos, eu lhe digo que a pior parte para mim não era apanhar, não era receber um bolo na mão, uma chinelada na mão, uma cintada nas pernas, porque eu sei que aquilo ali passava. Eu corria para o banheiro, colocava debaixo da água fria, passava e ia embora. Mas quando ele sentava e chegava para mim e dizia, você sabe por que você vai apanhar? E eu sabia. Eu disse, sei, sim, senhor. Ele disse, não chora porque você ainda não apanhou. Ele disse, me diga então, irmão, eu tenho que confessar o meu pecado? Porque o pai me disse uma vez, duas vezes, três vezes, e eu não atendi, eu desobedeci, eu fiz, e aqui. Ok, porque você sabe que isso não é reto diante de Deus, e Deus não se agrada, e você desobedeceu a autoridade do seu pai, a liderança da sua mãe, portanto, você vai levar
uma boa palmada para aprender a nunca mais fazer. Mas não bata simplesmente aleatoriamente, né? Tá com raiva, o carro furou o pneu, você chega a desconto em todo mundo e em todos. Não, irmãos, porque isso você não está, você não vai estar, né? Você não vai estar trazendo nenhuma influência, nenhum fruto nisso, amém? Portanto, a demonstração, a instrução, a advertência, né? Entre o bem e o mal, doutrinar, ou seja, o conceito moral, ético, irmãos, teológico, espiritual, isso é importante. Não espere para o mundo ensinar ética, moral para o seu filho. Não espere para o mundo ensinar ao seu filho, não. E olha, a escola está assim, desde seu filho, quando vai para o kindergarten, para o jardim da infância. Os professores malignos estão lá para poder deturpar aquilo que você ensina sobre a palavra de Deus. Seja você, esteja em primeiro lugar, esteja na frente do ensino na casa do seu filho. Então, doutrina, conceito ético, moral, espiritual. Seja você dando ao seu filho, não espere os outros. Não é nem o professor da escola dominical que vai ensinar isso para o seu filho. É você. Você é pai, você é mãe, aleluia. Mas não somente isso, né? Criando, admoestando, doutrinando, aleluia, aos filhos em Cristo Jesus. E finalmente, meus queridos e amados irmãos, rapidamente, o exemplo de Cristo para com a igreja. Qual foi o exemplo que Jesus ele nos deixou? Em primeiro lugar, a Bíblia nos fala de que ele nos amou com um amor incondicional e sacrificial. A Bíblia nos fala de que ele deu a si mesmo. Efésios capítulo 5, 25 e 28. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Oh, irmãos, qual é a esposa que não vai, né, ficar apaixonada mais uma vez quando o marido demonstra um amor incondicional, sacrificial, assim como Jesus ele oferece para a sua igreja. Versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E a Bíblia ainda fala, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Você não está lá pegando ferro de passar e queimando você. Não, você não faz isso, né? Você quer o melhor para você. E ele diz, né? Qual é o exemplo de Cristo para com a igreja, para com a família? Que o nosso amor seja incondicional. E aí não vem somente o seu amor, o amor do homem, do marido, do esposo. Não, da esposa também. Ame incondicionalmente, ame sacrificialmente, assim como Jesus também, ele amou. Uma esposa separada e purificada, este foi o exemplo que Paulo lhe dá. Jesus, ele veio para poder, este amor, este sacrifício, foi para quê? Simplesmente porque Jesus era masoquista, ou Jesus queria, né, pensar que ele fosse o super-herói da história? Não, irmãos. Ele fez tudo isso, por quê? Para que a sua esposa, para que a noiva, para que a igreja, ela fosse uma noiva separada, uma noiva purificada, uma noiva gloriosa, uma noiva sem ruga, uma noiva sem mancha. Oh, irmãos, qual o esposo que demonstra esse amor, ou a esposa que demonstra esse amor, para que o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, seja uma pessoa que seja irrepreensível. Ninguém quer ver o nosso esposo sendo repreendido à torta e à direita. Nós não queremos que a nossa esposa, que os nossos filhos estejam aí na rua, na igreja, na sociedade, sendo repreendido por todo mundo. Não. Toda mãe, quando repreende o seu filho, ela fica logo, já pega ele. O que foi que aconteceu? O que foi que você fez? Né? Por quê? Porque é a defesa. Da mesma maneira, a Bíblia nos fala, Efésios 5, 26, né, ele disse, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Saiba de que você, irmã, você foi separada para o seu esposo. Irmão, você foi separado para a sua esposa. Mantenha esta
este contrato, esta posição, este casamento, desta mesma maneira, separado, fechado, purificado. A Bíblia nos diz em Cantares de que a igreja, a noiva, ela é um jardim fechado. Aleluia. Tenhamos sabedoria de manter este jardim fechado. Se precisar de ajuda, existem ajudas, mas não sejamos nécios de poder colocar, porque hoje é tão fácil, né? Joga na rede social, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram. Oh, meu marido fez isso. Irmãos, você não está ganhando nada. Sabe o que você fez? Você jogou uma bolsa cheia de penas, cheia de plumas, num dia cheio de tempestade, de vento. Queira agora recolher essas plumas. Você não vai conseguir retê-las todas. Você não vai, por maiores palavras, por maiores singelos, por maiores presentinhos, por maiores desculpas. Não adianta, irmãos. Só adianta quando essa engrenagem começar a falhar, ela ficar sem óleo, ambos irem de volta para o joelho, ambos irem de volta para o jejum, ambos irem de volta para a oração e dizer: Senhor, tem misericórdia deste núcleo, porque nós somos o núcleo da família, a família da igreja. A igreja, irmãos, não é feita de pessoas heteras. A igreja é feita exatamente, a família é este núcleo que faz parte um com o outro da igreja local. E se quando uma família começa a se deteriorar, irmãos, o diabo facilmente ele começa a colocar coisas e isso começa a espalhar, isso começa a destruir. Que Deus possa guardar. Portanto, a esposa, o esposo, a família é um jardim fechado. Mantenha a santidade, a separação, a purificação, para que este jardim fechado mantenha suas rosas, mantenha a sua fragrância, mantenha este núcleo para a igreja, para a sociedade, para que o mundo lá fora, quando veja você sentando com a sua família num restaurante, você sentado com eles, tomar das mãos dos seus filhos, da esposa e do esposo, orarem pelos alimentos, todo mundo, irmãos, não diz nada, todo mundo fica ali, olha, mas todo mundo fica impressionado, porque isso é raridade no dia de hoje, já não existe, mas nós, igreja de Jesus, permaneceremos naquilo que nós fomos ensinados. E, finalmente, o mistério de Cristo e da igreja. Aleluia. Este Jesus que veio para ser um com esta igreja. Aleluia. Tantos membros, mas um só corpo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Estes, né, vocês que se casaram, de duas carnes se fizeram uma. Que coisa maravilhosa. Você tem o seu esposo, a sua esposa, vocês são crentes, seus filhos são carne de sua carne, e um dia, meus queridos e amados irmãos, você, sua esposa, seus filhos estarão no céu eternamente para viver com Cristo. E lá não vai ser maridinho, esposinha, filho, filha, todos seremos corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo que fomos chamados, e nós podemos dizer um dia: pai, mãe, obrigado porque você me trouxe aos pés de Jesus. Pai, mãe, obrigado porque você me ensinou no caminho em que eu devia andar. Ou o esposo dizendo: esposa, muito obrigado, porque muitas vezes quando eu caminhava, não era nem crente ainda, mas você orava por mim e Deus tocou pelo seu testemunho, eu fui mudado, pelo seu testemunho, pela sua submissão, pela sua sabedoria, eu fui impactado e eu vim aos pés do Senhor. E sem falar dos esposos que jejuam, que oram, que cuidam, que zelam, que estão velando pelas suas casas, trabalhando para sustentar a sua família, 2, 3 trabalhos. Irmãos, isto não é vão no Senhor. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar poderosamente e entender de que Deus nos chama para esta família, a família da igreja, não é? Para que nós possamos viver nesta unidade pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que Deus possa vos abençoar e abençoar a cada família da igreja neste dia e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.
também. Por aqui, ó. Quantos minutos, meu Deus? Eita, 1 minuto e 38. 1 minuto e 38. Não, foi 1 minuto e 38. É? Não, é que foi. Eu passei bastante do horário. Eu vou pensar. Acho que eu vou ter. Quem é aquela menina tão bonitinha na frente disso? Quem é essa menina bonitinha na frente aí? Essa aqui? É. É a sua filha. É a menina bonita. É? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então teve a Jerusa. Já vou te liberar. Jerusa. Alô? Ah, desculpe.